patógenos, ou os outros micro-organismos, ele não possui células. Microscópios que não possuem células e, por isso, são considerados parasitas intracelulares. O que isso implica dizer? Ele não conseguiria sobreviver se ele não fosse infectado imediatamente. Porque ele precisa sobreviver dependendo de um outro micro-organismo, porque ele naturalmente não consegue fazer isso. Por exemplo, o vírus da gripe. Quando você se infecta pelo vírus da gripe, vamos supor, você espirra aqui, cheio de gotículas espalhadas no ar. Se ele não te infectar, no mínimo 2 horas após a liberação, ele vai cair no chão e ele vai morrer. Ele não vai sobreviver no ambiente se ele não tiver uma célula ao qual ele possa infectar. Se ele não estiver infectando uma célula, ele morre muito rapidamente. Isso serve para todos os vírus. Não é só o vírus da gripe, não é só o vírus do HIV, como qualquer vírus. Por essa estrutura, sem células, ou seja, sem metabolismo próprio, ele precisa de constante introdução em outros micro-organismos. Vão conseguir realizar tudo o que eles precisam para sobreviver dentro da célula, e depois que eles fizerem a introdução, toda a multiplicação, a alimentação, eles vão destruir essa célula e enviar os seus babies para a próxima célula ser infectada. Todos os vírus são considerados patógenos. Patógenos é advento de patologia, ou seja, tudo aquilo que causa doença. Os exemplos mais comuns são gripe, sarampo, febre amarela, meningite, cachumba, hepatite A, B e C e a letra HIV também do vírus da varíola. Todo mundo está conseguindo identificar as formas diferentes? Cada um dos vírus, pessoal, ele tem uma identificação estrutural. Perceba que esses 4 primeiros têm uma certa semelhança entre si. Concorda comigo? O vírus da influenza parece muito com o vírus do HIV. Semelhança gritante entre um e outro. Certo? Um vírus que é muito diferente. O ebola. Vocês lembram da crise de ebola que aconteceu há uns 10 anos atrás? Qual é o problema do ebola? O ebola, além de ser extremamente mortífero, letal para a pessoa que é infectada, ele também é extremamente fácil de se propagar. Então, quando uma região, mesmo que seja pequena, ela é atingida por ebola, toda toda a Organização Mundial da Saúde, ela isola aquele local. Porque se deixar o ebola se proliferar, provavelmente a gente vai ter uma escala de morte gigantesca. Certo? Porque a estrutura dele é de letalidade. Bacteriófago é um vírus que infecta bactérias. Esse vírus aqui, a estrutura dele não parece um robôzinho. Ele, por essa estrutura aqui, ele consegue infectar bactérias, e é ele que está fazendo os estudos referentes à introdução da bactéria no nosso micro-organismo. Porque tem bactérias que fazem bem para a gente. Alguém conhece alguma? Conhece de nome assim, de tomar cerveja no final de semana? Nosso corpo tem bactéria, gente? Muito ou pouco? Nosso sistema digestivo, principalmente os nossos intestinos, eles estão repletos de bactérias. Pergunto a vocês, por estarem repletos de bactérias, me causa problema? Porque eles foram feitos para ficar cuidados. No entanto, se eles saíssem de lá para qualquer outra situação, aí sim eles já me causam problema. Se eles subissem do intestino delgado, do intestino grosso, para o estômago, problema. Chamado também ou de úlcera ou de infecção estomacal. As bactérias vão fazer parte do reino monero, podem ser encontradas em praticamente qualquer local do mundo. Existem bactérias que sobrevivem em vulcões, existem bactérias que sobrevivem no fundo do oceano,
Existem bactérias que sobrevivem nos geysers e também nas tundras mais geladas. Então, todo lugar do mundo eu tenho bactéria, independente se pode ou não ter vida lá. Por isso que os estudos de vida em outros planetas, eles querem identificar bactérias. Porque se a bactéria sobrevive lá, ainda tem uma possibilidade de ter vida lá. Porque a bactéria, ela basicamente sobrevive a tudo. Nos locais mais inóspitos. Ou seja, mais dificilmente tenha progressão de vida. E além de ser imperceptível, as bactérias vão se desenvolver importantes funções no ambiente. A bactéria, pessoal, ela não só foi introduzida como um patógeno, como também uma solução para diversos problemas que existiam anteriormente. Dentre eles, problemas relacionados à agropecuária, onde as bactérias começaram a ser introduzidas dentro do esquema de fertilização, matando pragas e utilizadas para evitar que a planta morra ou que ela faça uma evolução mais progressiva no seu crescimento. Além disso, os ciclos bioquímicos da bactéria, detalhe, a bactéria em si não me causa problema. Se a bactéria entrar no meu corpo e não fizer nada, eu não tenho nenhum tipo de problema. O que vai me causar problema? Quando essa bactéria começar a atuar na liberação de bioquímica. Ela vai começar a liberar substâncias no meu corpo. E é isso que vai me causar problema. Diferente do vírus. O vírus, ele entrou, infectou a célula, ele já se torna um problema. A diferença é que ele vai pela quantidade, e aqui a quantidade que vai ser relevante vai ser a quantidade de bioquímico, ou tudo aquilo que vai acometer no organismo. Quando você se corta, e você demora pouco tempo, a primeira infecção que você tem é bacteriológica. Bactérias entram no teu corpo, só que geralmente elas não conseguem se manter por muito tempo. Quando você se corta, demora um tempo e fica um pus, você corta e tira fora? Não? Deixa lá maturando. Pergunta a vocês que tiraram. Pede? Não, gente, cortou aqui, subiu o cheiro, não precisa. Esse aqui tá preciso colocar o nariz dentro para tirar o cheiro. Eu digo isso porque vocês vão sentir cheiros muito desagradáveis. Lembrando que todo odor ele advém de bactéria, inclusive os odores do nosso corpo. Onde é que a gente tem odor? Se a gente não tomar um banho, toma. A axila, ela tem uma quantidade de bactérias. E essas bactérias, elas são necessárias, porque nas axilas nós também temos alguns pontos do nosso sistema imunológico. Quando a gente está com uma infecção muito grave, a gente tem inflamação de gânglios. Já ouviram falar? Onde estão esses gânglios? Pescoço, axila e virilha. Você fica com as línguas, sem ser doendo. Aí você fica abrindo dolorido, aqueles são os nódulos do seu corpo. O único lugar que não faz tanto é o pescoço. Mas a axila e a virilha, ela tem um odorzinho, não é um odorzinho característico. Tem uma colônia de bactérias ali, certo? Mas isso é natural no corpo, certo? Além das bactérias que fazem bem para a gente tem as bactérias que vão nos causar muito mal. Entre elas, cólera, difteria, febre tifoide. Só essas três aqui, nada, são disseminadas. Lepra. O que é lepra hoje em dia? Hanseníase. Certo? A lepra é uma bactéria que ela atinge o quê? O nervo ou a pele? O nervo ou a pele? É a pele. O principal problema da hanseníase é na pele, gente? Você é o seguinte, o que as pessoas deduzem que a lepra, a hanseníase,
é um problema de pele, porque geralmente a pessoa fica toda cortada ou ferida. Mas qual é a problemática? A bactéria da hanseníase, ela ataca primeiramente os nervos. E aí o que acontece? Se for uma bactéria comum, vamos supor uma hanseníase comum, eu tenho tipos de hanseníase que são mais agressivos. Por exemplo, na hanseníase comum, se ela ataca teu nervo, vamos supor, ela ataca o nervo do meu braço, eu não consigo sentir dor. Se eu não sinto dor, eu bater esse braço, vai me ser um problema? Geralmente eu só vou no hospital quando incomoda. Então, se não está doendo, eu vou atrás, a pessoa fica em casa. Aí um corte que era pequeno, ele se torna grande. A infecção que daria febre não se torna um problema, porque não está doendo, não está sentindo nada. E é por isso que ele é considerado um problema de pele. Mas o problema principal dele é nervoso. Mas como é que eu identifico? Pequenas manchinhas aonde? Na pele. Mas essas pequenas manchinhas, ela precisa ter só a mancha. Eu tenho que tocar para ver se está sentindo. Então é problema nervoso ou de pele? Porque mancha por mancha sai no sol ali de meio-dia. Isso não volta manchado para casa. E aí passa 3 dias direto, você vai começar a desenvolver pequena mancha. Se fosse por isso, pano branco, é lepra? Características se diferem em alguma coisa? Questão da cor, questão da consistência. É a mesma coisa. Só que a diferença é que um tem dor e no outro eu não sei. Então a característica da hanseníase é nervosa, não é de pele. Meningite e tuberculose também são alguns desses micro-organismos. Aqui, pessoal, nós temos os principais micro-organismos das escalas de bactérias, principalmente os cocos. Os cocos são os mais disseminados no nosso ambiente. São basicamente os micro-organismos, as bactérias que provêm das fezes. Não só das fezes humanas, como das fezes de todos os animais. E aí as escalas de nomenclatura deles são referentes à quantidade e à forma como eles estão organizados. Cocos seria quando eu tenho só uma bolinha dessa, uma bactéria dessa. Diplococos, Streptococcus, onde eles estão em fileiras. Staphylococcus, onde eles se parecem um cachinho de uva. A sarcina e o tétrade, eles são bactérias muito difíceis de serem encontradas, mas quando elas são encontradas, elas têm a característica, primeiro, de cubo e depois de quadrado. Bacilos, esses bacilos aqui, eles têm funções tanto benéficas como maléficas no nosso corpo. Quem nunca comeu iogurte na época com bacilos não regulares? Lactobacilos. Lactobacilos quer dizer o quê? Lacto é o quê? Leite. Então, lactobacilos que são do leite. O leite faz mal? O lactobacilo do leite faz mal? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos supor. Todo mundo aqui sabe o que é rum? É um verme, né? Ele come o quê? O porco faz mal? Aí vocês comem o rum? Não é bonito, mas fazer mal ele não faz. Então, pessoal, os bacilos, eles vão ter essa estrutura encapsulada, como se fosse uma pequena cápsula. As diferenças entre eles vão ser se ele tem flagelos. Quando uma bactéria ela tem flagelo, quer dizer que ela pode se movimentar dentro do seu organismo. Essas outras, elas se fixam e lá mesmo elas podem se procriar. Os que têm flagelo, eles não têm restrição do local onde ela é infectada. Ele pode ficar lá, como pode ir para qualquer outro lugar. Além nós temos fibrião. Alguém já viu isso aqui no esgoto? É aquela situação, só que muito menor. Mas é também um micro-organismo muito parecido com uma bactéria. Certo? Penúltimo, protozoários. Os protozoários são organismos eucariontes, unicelulares e heterotróficos, pertencendo aos reinos protistas, mesmo reino das
bactérias, junto com as algas, fazem os micro-organismos, se fazem componentes dos micro-organismos. Os protozoários vão apresentar, além de variadas formas, variados tipos de funções. Porque eu tenho protozoários que são responsáveis pela fotossíntese, e nesse caso eles são benéficos para a gente, mas também tem protozoários que eles vão se encaixar na escala de parasita. Tudo que parasita no lugar é considerado uma patologia, uma doença, na nossa questão, no nosso corpo. Entre as doenças mais comuns que nós temos amebíase, giardíase, malária. Detalhe interessante da malária. Sabia que a malária tem febre no horário certo? Quando você pega uma malária, você tem a famosa febre malárica. Se a febre malárica, a primeira vez que teve, foi 2 horas da tarde, 3h30 ela passa. Pergunta a vocês, uma febre que dá e passa, a pessoa vai no hospital? Passou. É a mesma situação da dipirona. Tomei a dipirona, passou, já quer saber o que está. Tomou. E a malária, no outro dia, 2 horas, febre de novo. É uma característica específica para você identificar se a pessoa está com malária. A primeira é, viajou nos últimos meses para algum outro lugar, viajei para onde? Para tal. Está com febre? Estou. Que hora? 2 horas. Mas depois passa. Mas está constante? Então, todo dia 2 horas eu tenho. Pode fazer o teste que está com malária. Certo? Por último, os fungos. Tem até uma série muito famosa aí hoje, né? E os nossos zumbis vão ser acometidos por uma infecção fúngica. Esse fungo existe há muito tempo. Mas só que ele infecta mais formigas. Eu barriga. Champignon no mercado. Os fungos, pessoal, eles vão ser escala macro e micro. Tanto é que frieira, os fungos que a gente come, tudo aquilo ali é fungo. Certo? E aquilo ali